Era uma noite escura de junho de 1995, e o relógio na parede marcava 3h45 da manhã. A cidade dormia em silêncio, mas dentro de uma casa modesta, uma mãe de 34 anos e sua filha de 11, Lacey, haviam desaparecido. A família estava em estado de desespero, ligando para parentes e amigos, tentando descobrir onde elas poderiam estar. O telefone tocava sem parar, mas não havia notícias. A ansiedade crescia como uma tempestade, e o medo tomava conta do coração de todos. Enquanto isso, nas sombras da cidade, um serial killer perigoso estava solta, vivendo à margem da sociedade. Ele tinha escapado do cativeiro e estava determinado a continuar sua onda de terror. Sem que a família soubesse, suas vidas estavam prestes a cruzar com esse monstro. Naquela mesma madrugada, um policial entrou no escritório da mãe, um lugar que deveria ser um refúgio de amor e segurança, mas agora parecia uma cena de crime. Enquanto ele analisava o ambiente, tirando fotos para documentar tudo, algo chamou sua atenção. Em um canto escuro, ele viu algo que o fez congelar. Lacey estava amarrada a uma cadeira. Ela tinha a cabeça baixa, imóvel, e seu coração disparou ao ver a expressão de medo e confusão no rosto da menina. Mas, quando o policial se preparou para tirar outra foto, algo surpreendente aconteceu. Quando comecei a fotografar, ela virou a cabeça e olhou para mim. Foi como ver alguém voltar à vida, contou o policial, sua voz ainda cheia de emoção. A expressão de Lacey, que antes estava perdida e assustada, agora se iluminou com um vislumbre de esperança. Lacey, recuperando a consciência de seu pesadelo, lembrou-se do momento crucial. Eu acordei. Ouvi um barulho e pensei, alguém está tirando fotos? Então, olhei para o lado e ouvi um homem dizer, ela está viva. Aquela frase ecoou no salão como um canto de vitória, uma promessa de que a luta dela não havia sido em vão. Enquanto a equipe de policiais trabalhava freneticamente para desvendar o mistério e localizar a mãe de Lacey, o coração da cidade pulsava com uma mistura de medo e esperança. A notícia de que a garotinha estava viva se espalhou rapidamente, trazendo alívio e determinação à comunidade. O mistério em torno do que havia acontecido com Lacey e sua mãe se desdobraria como um quebra-cabeça complicado, repleto de segredos e desafios. Haveria muitas perguntas sem resposta, e cada nova pista revelaria um pouco mais sobre o horror que tinham enfrentado. A cidade, que uma vez dormia tranquila, agora estava acordando para uma realidade aterrorizante. Mas uma coisa era certa: a garotinha na foto, que tinha enfrentado o impossível, foi encontrada viva. Ela se tornaria um símbolo de esperança e força para todos, provando que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da coragem pode brilhar intensamente. A história de Lacey está apenas começando e promete emoções intensas. Você consegue imaginar o que essa garotinha corajosa enfrentou naquela noite aterrorizante? E o que aconteceu com sua mãe? Não perca nenhum momento dessa trama repleta de suspense e coragem. Fique conosco até o final para descobrir os segredos que vão deixar você sem fôlego. Sua opinião é importante, então, enquanto assiste, compartilhe suas teorias e reações nos comentários. O ano era 1995, e em uma pequena cidade chamada Bald Knob, Arkansas, Lacey Phillips, uma menina de 11 anos, vivia em uma casa cheia de amor e alegria. Sua casa era como um lar de conto de fadas, onde risadas e brincadeiras ecoavam pelos corredores. Lacey morava com sua mãe, Mary, que sempre tinha um sorriso no rosto e um carinho especial no coração, seu pai, James, um homem gentil que adorava contar histórias, e seus dois irmãos mais velhos, Jesse, que tinha 14 anos e era sempre o protetor, e Darla, uma jovem de 17 anos com sonhos grandes e aventuras em mente. Em um lindo dia ensolarado, 6 de junho, o mundo parecia perfeito. Lacey estava se divertindo durante as férias de verão, aproveitando cada momento livre para brincar no quintal e criar novas aventuras. As flores estavam floridas, e o cheiro do sol quente no ar fazia o coração dela bater mais forte de felicidade. Enquanto isso, sua irmã Darla estava encarregada de cuidar dela, e, juntas, elas riam e faziam planos para o que fariam naquela tarde. Mas havia uma pequena nuvem na diversão. Às 16 horas, Lacey tinha uma consulta no dentista. Ela estava um pouco nervosa, mas sabia que tudo ficaria bem. Darla, sempre atenciosa, decidiu levar Lacey até o trabalho de sua mãe, que era um escritório onde ajudavam as pessoas com seus impostos. O escritório era um lugar familiar e acolhedor, cheio de papéis e risadas, onde as pessoas se reuniam para resolver suas questões fiscais. Quando entramos no escritório, tudo parecia tranquilo. O sol entrava pelas janelas, iluminando os rostos das pessoas que trabalhavam ali. Estávamos conversando e rindo, como sempre, falando sobre o que faríamos depois da consulta. Lacey relembrou, seus olhos brilhando de alegria. O ambiente era acolhedor, e o som das máquinas de escrever e das conversas alegres criava uma sinfonia reconfortante. Então, sua mãe apareceu, com aquele sorriso caloroso que Lacey adorava. "Oi, meu amor", disse Mary, abrindo os braços para um abraço apertado.
Lacey sentiu aquele conforto que só uma mãe pode oferecer. Era como se tudo estivesse certo no mundo. Vou te dar um beijo de despedida antes de você ir para o dentista, Mary disse, inclinando-se para Lacey. Eu te amo, não se esqueça. Eu te amo também, mãe, respondeu Lacey, com um sorriso largo no rosto. Era um momento simples, mas cheio de carinho, típico de uma família unida, e ela sabia que tinha sorte de ter uma família que a amava tanto. Enquanto Lacey e Darla saíam do escritório, Lacey não podia deixar de imaginar como seria o resto do dia. Seria uma aventura, com a promessa de um sorvete depois da consulta ou talvez uma visita ao parquinho com Jessie. Era um dia normal, mas na mente de uma menina de 11 anos, cada dia trazia a chance de algo mágico acontecer. E assim, com o coração cheio de esperança e o amor da família acompanhando, Lacey estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Darla estava radiante de felicidade. Era uma noite especial, pois ela ia passar a noite na casa de sua melhor amiga, e isso era como um grande evento para uma adolescente de 17 anos. Elas planejavam fazer uma maratona de filmes, comer pipoca e ficar acordadas até tarde, rindo e contando histórias divertidas. Antes de sair, Darla se despediu de sua mãe com um abraço apertado e um sorriso. Eu te amo, te vejo mais tarde. Ela disse, mas mal sabia que aquelas seriam palavras que ecoariam em sua mente para sempre. Enquanto isso, dentro da casa da família Phillips, a atmosfera era bem diferente. James, o pai de Lacey, estava sentado na sala com seu filho Jesse, que acabará de voltar da prática de futebol. O cheiro de grama cortada ainda estava em sua camiseta, mas havia algo no ar que não cheirava bem. Ele e Jesse estavam assistindo televisão, mas a mente deles estava longe da tela. A preocupação começou a crescer em seus corações quando notaram que Lacey e Mary não voltaram da consulta no dentista. Mary sempre era pontual e, se por acaso se atrasasse, sempre fazia questão de mandar uma mensagem ou ligar. Estranho, não é? Jesse comentou, franzindo a testa enquanto olhava para o relógio na parede. Já se passou muito tempo desde a consulta. James assentiu, sentindo a adrenalina subir. Ele poderia sentir que algo não estava certo. O sol começava a se pôr, espalhando tons de laranja e roxo pelo céu, mas a beleza da cena não conseguia acalmar a inquietação que se apoderava dele. Conforme a noite se aproximava e a luz desaparecia lentamente, a preocupação se transformou em desespero. Acho que está na hora de chamarmos a polícia, James declarou, seu tom de voz firme, mas com uma pitada de medo. Ele sabia que algo estava errado e não queria esperar mais. Com o coração apertado, ele e Jesse pegaram o telefone e ligaram para o número da emergência. Enquanto a linha de atendimento chamava, James tentava organizar seus pensamentos. Você nunca imagina que isso pode acontecer com você, ele pensou. Quando a polícia atendeu, James começou a explicar a situação com rapidez, tentando não deixar que a sua voz tremesse. Minha esposa e minha filha não voltaram do dentista. Elas foram para lá às 15 horas e não temos notícias delas, ele disse, sentindo a tensão aumentar em seu peito. O despachante da polícia fez perguntas rápidas, tentando captar todos os detalhes. Você tem uma mãe e uma filha que não foram vistas ou ouvidas desde as 15 horas. Isso é preocupante, disse um investigador, sua voz revelando a seriedade da situação. Vamos iniciar uma busca imediatamente. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e enquanto James falava, ele olhava para Jesse, que agora tinha o rosto pálido e os olhos arregalados. O jovem estava claramente assustado, e James sentiu seu coração se apertar ainda mais. A tensão na sala era palpável, como se um peso invisível estivesse pressionando seus peitos. James sabia que precisava ser forte, não apenas por ele, mas por Lacey e por Mary. Ele se lembrou de todos os momentos alegres que tiveram juntos como família, e a imagem de sua esposa rindo e sua filha brincando na sala de estar o motivou a agir. O relógio continuava a correr, e a cada tic-tac, a preocupação crescia. James e Jesse se entreolharam, sem precisar dizer nada. Ambos sabiam que precisavam fazer tudo o que fosse possível para encontrar Mary e Lacey. Com a ajuda da polícia a caminho, a esperança ainda brilhava em seus corações, mas um sentimento de urgência começou a dominar suas mentes. Eles estavam determinados a descobrir onde suas amadas estavam, dispostos a fazer o que fosse preciso para trazê-las de volta para casa. Os investigadores logo descobriram que Mary tinha ido ao dentista com sua filha Lacey e que ela trabalhava no escritório de impostos da cidade. Esta informação acendeu uma luz de esperança, mas também trouxe uma onda de urgência. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente, porque, quando alguém desaparece, cada segundo conta. O tempo era como um relógio que não parava de contar, e a pressão estava aumentando. Um dos policiais, um homem experiente chamado Detetive Roberts, recebeu a missão de ir até o trabalho de Mary. Ele sabia que era o último lugar onde ela e Lacey haviam sido vistas e que poderiam estar em perigo. Enquanto dirigia, seus pensamentos estavam agitados. Ele se preocupava com o que poderia ter acontecido e se era tarde demais para salvar a mãe e a filha.
Eu estava em casa pouco depois da meia-noite quando recebi a ligação. Levei apenas 5 minutos para chegar até lá, disse o policial, seu tom de voz cheio de determinação. Ao chegar ao estacionamento do escritório de impostos, detetive Roberts rapidamente avaliou a cena. Para sua surpresa, o lugar estava quase deserto. Era estranho, pensou ele, porque em uma noite de semana o escritório deveria ter pelo menos algumas pessoas trabalhando. Apenas uma caminhonete estava estacionada perto da lateral do prédio. O veículo, mesmo sob as luzes fracas do estacionamento, parecia deslocado, como se estivesse ali aguardando algo ou alguém. Isso parecia suspeito. O coração do detetive começou a acelerar enquanto ele se aproximava do carro. Ele se perguntava, será que poderia ser o carro da mãe desaparecida? Ele olhou ao redor para se certificar de que não havia mais ninguém por perto. Com um rápido movimento, foi até o veículo e conferiu o número da placa. Uma corrente de esperança passou por ele quando, ao verificar, descobriu que o carro estava registrado em nome de Mary Phillips. Isso é um bom sinal, pensou ele, mas rapidamente se lembrou de que ainda havia muito a fazer. A confirmação de que aquela era a caminhonete de Mary significava que ela tinha estado ali, mas onde estavam ela e Lacey agora? O detetive sentiu a urgência crescer dentro dele. Ele precisava chamar reforços e investigar mais profundamente. Com o celular em mãos, detetive Roberts ligou para a central e começou a relatar suas descobertas. Ele sabia que precisava de toda a ajuda possível para encontrar Mary e Lacey. Preciso de uma equipe aqui imediatamente. A caminhonete de Mary está no estacionamento, mas não temos nenhuma pista sobre onde elas podem estar, ele disse, a voz determinada. Enquanto aguardava a chegada dos outros policiais, ele começou a olhar ao redor, buscando qualquer pista que pudesse ter sido deixada para trás. O silêncio da noite parecia opressivo, e a tensão no ar era palpável. Ele não podia deixar de sentir que cada momento perdido poderia ser crucial. O relógio da cidade marcava a hora, e cada tic-tac ecoava em sua mente, lembrando de que ele precisava agir rápido. A história de Lacey e sua família está apenas começando, e você pode sentir a tensão no ar, como uma corda prestes a estourar. Cada momento é carregado de emoção, e a esperança brilha como uma luz na escuridão. Se você também acredita na força do amor familiar e está torcendo por um final feliz, queremos que você faça parte disso. Deixe seu like no vídeo e ajude a espalhar esta mensagem poderosa. O policial se aproximou da entrada do prédio, seu coração batendo rapidamente no peito. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante de grilos cantando e o leve sussurro do vento. Ele bateu na porta, e para sua surpresa, ela estava destrancada. Isso lhe deixou uma sensação estranha na barriga, como se algo estivesse muito errado. Com cautela, ele empurrou a porta e entrou, a escuridão do escritório envolvendo como um manto pesado. A atmosfera estava tensa, e uma sensação de apreensão aumentava seu nervosismo. Assim que acionou sua lanterna, a luz cortou a escuridão como uma faca, revelando um espaço confuso e desordenado. Papelada estava espalhada por todas as partes, e as sombras dançavam nas paredes enquanto ele se movia. Cada passo fazia o piso rangir, ecoando em meio ao silêncio, como se o próprio prédio estivesse sussurrando segredos. Então, algo no chão chamou sua atenção, fazendo-o congelar no lugar. Ali, deitada, estava o corpo de uma jovem mulher. Seus braços estavam amarrados firmemente atrás das costas, e seu rosto estava pálido e machucado, como se tivesse passado por uma grande batalha. A cena era horrível, parecia que ela havia levado uma surra. O coração do policial disparou, um turbilhão de emoções misturando-se dentro dele. Ele correu até ela, seu instinto gritando para verificar se ainda havia vida. Com mãos trêmulas, ele tentou sentir um pulso, mas não houve resposta. Ela estava imóvel, e a realidade da situação o atingiu como um golpe. Mesmo sendo um policial experiente, com anos de treinamento e muitas cenas de crime em seu histórico, ele teve dificuldade em processar o que via. Essa não era apenas mais uma estatística, era uma vida perdida, uma história interrompida. O ambiente estava impregnado de uma tristeza profunda e uma sensação de terror. O policial, com a mente acelerada, rapidamente chamou reforços, sua voz nervosa ecoando pelo rádio enquanto pedia ajuda. Enquanto aguardava a chegada da equipe, ele sabia que precisava agir. Começou a tirar fotos de tudo, focando em cada detalhe importante, tentando capturar a gravidade do momento em imagens que contariam uma história que ele ainda não conhecia completamente. De repente, enquanto olhava para o cenário, algo chamou sua atenção e fez seu coração acelerar ainda mais. Um rastro de sangue fresco levava a uma porta fechada no fundo da sala. A visão do sangue fez seu estômago se revirar. Ele pensou que talvez a vítima e o responsável pela situação tivessem lutado em outra sala, e a urgência de descobrir a verdade o empurrou para frente. Com cuidado, ele se aproximou da porta, a respiração pesada enquanto seu coração martelava em seu peito. Ele abriu a porta lentamente, sua mão tremendo um pouco.
O que encontrou do outro lado deixou ainda mais chocado. Era um pequeno banheiro, apenas um lugar simples com um vaso sanitário em um canto e uma pia desgastada no outro. Mas no meio da sala, algo paralisou de imediato. Uma jovem estava amarrada a uma cadeira. Ela estava caída, sem se mover, uma expressão de dor congelada em seu rosto. O sangue a cobria, e era evidente que ela havia sido brutalmente agredida. A cena era de cortar o coração, e o policial sentiu uma mistura de raiva e tristeza por dentro. O que aconteceu aqui? Ele pensou, enquanto sua mente tentava processar a gravidade da situação. Ele sabia que precisava agir rapidamente e, ao mesmo tempo, proteger aquela jovem, que agora parecia tão vulnerável e assustada. Cada segundo contava, e a vida dela dependia da rapidez com que ele pudesse agir. Com a adrenalina pulsando em suas veias, o policial fez uma chamada urgente pelo rádio. Preciso de ajuda imediata. Temos uma vítima aqui e outra amarrada nas proximidades. Precisamos de uma ambulância e reforços agora. A determinação em sua voz refletia sua urgência, enquanto ele se preparava para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar aquelas vidas e capturar quem quer que tivesse causado tanto sofrimento. Os investigadores estavam em uma corrida contra o tempo. Eles precisavam desesperadamente de respostas sobre o que havia acontecido, mas até agora, não tinham nenhuma pista ou suspeito. Era como procurar uma agulha em um palheiro. Sem ninguém que tivesse sobrevivido para contar a história e sem imagens de câmeras de segurança, as chances de encontrar o culpado pareciam cada vez menores. Mas então, enquanto um dos policiais estava fotografando a cena do crime, algo surpreendente aconteceu. Quando ele apertou o botão da câmera, algo chamou sua atenção. Quando comecei a tirar a foto, ela virou a cabeça e olhou para mim. Eu fiquei em choque, como se estivesse vendo alguém voltar à vida. Eu não conseguia acreditar, disse o policial, ainda impressionado. A garota que ele viu era Lacey Phillips, uma menina de apenas 11 anos. Contra todas as expectativas, ela ainda estava respirando. Seus olhos estavam bem abertos, e ela olhou diretamente para o policial, como se estivesse pedindo ajuda. Sem perder tempo, ele correu até ela e a ajudou a sair da cadeira, tentando acalmá-la, mesmo sabendo que ela estava ferida e precisava de médicos imediatamente. Mas a única coisa que Lacey conseguia pensar era em sua mãe. Com uma voz trêmula, ela perguntou ao policial: "Onde está minha mãe? Ela está bem?" O policial, vendo a preocupação no rosto da menina, tentou confortá-la, dizendo: "Não se preocupe com sua mãe agora. O mais importante é que você está aqui comigo e que vou cuidar de você." Ele sabia que precisava agir rápido e que a ambulância já estava a caminho. A ambulância chegou rapidamente, e os paramédicos correram para ajudar Lacey. Eles a levaram para o hospital mais próximo, e enquanto levavam, Lacey estava alternando entre estar acordada e desmaiada. Ela parecia ter levado golpes fortes na cabeça e tinha marcas de estrangulamento no pescoço. A equipe médica levou direto para o pronto-socorro, onde os doutores começaram a examinar seus ferimentos. Quando os médicos olharam para Lacey, perceberam que sua mandíbula estava quebrada e que ela precisaria de uma cirurgia para consertar seu crânio. Enquanto isso, no hospital, seu pai, James, estava em estado de choque. Apenas 15 horas antes, tudo era normal. Ele havia passado o dia com sua esposa e filhos, e agora sua esposa estava desaparecida, e os médicos nem sabiam se Lacey iria sobreviver. A situação parecia muito sombria, e os investigadores estavam lutando para encontrar pistas sobre quem poderia ter feito isso. A única esperança de descobrir a verdade estava nas memórias de Lacey. Se ela acordasse e pudesse contar o que aconteceu, talvez os policiais conseguissem encontrar o culpado. Depois de horas de espera, finalmente, Lacey ficou estável, e a equipe da polícia pôde entrar em seu quarto no hospital. Eles trouxeram um gravador para registrar sua história, torcendo para que ela se lembrasse de alguns detalhes importantes. Era 7 de junho, e naquele dia, a verdade do que realmente havia acontecido começou a ser revelada, trazendo uma luz de esperança em meio ao caos. Quando acordei, estava no hospital infantil, na UTI. Os médicos e enfermeiros queriam ouvir a minha história sobre o que aconteceu. Eu sinto que tudo naquele dia está tão claro na minha mente, como se fizesse parte de mim, lembrou Lacey, com uma voz suave. Ela começou a contar sua história para os policiais, que a ouviam com muita atenção. Com detalhes impressionantes, Lacey explicou tudo o que havia acontecido com ela e sua mãe na noite anterior. Era 6 de junho, e por volta das 16 horas, Lacey estava no trabalho da sua mãe, que era no escritório de impostos da cidade. A mamãe estava terminando as últimas tarefas do dia antes de levá-la ao dentista. Elas estavam quase prontas para sair, quando, de repente, um homem estranho entrou no escritório. Ele veio até a mesa, e nós duas, minha mãe e eu, recuamos um pouco. Com medo, Lacey contou, seu olhar sério. No começo, Lacey e sua mãe, Mary, pensaram que o homem que entrou no escritório era só mais um cliente. Mas logo elas perceberam que algo estava muito errado.
Ele estava usando luvas de látex, segurava um rolo de arame e tinha uma pistola nas mãos. De repente, ele apontou a arma para elas e gritou que era um assalto. Mary ficou apavorada e correu para proteger Lacey, com medo do que aquele homem poderia fazer. Mas o homem mandou a mãe se aproximar e começou a amarrar seus pulsos com um fio de metal. A situação ficou ainda mais assustadora. Depois, ele olhou para Lacey e disse para ela segui-lo até o banheiro. Ele a forçou a sentar em uma cadeira no meio do cômodo. Então, eu sentei e ele amarrou meus braços na cadeira, atrás das minhas costas. Eu comecei a chorar e disse, por favor, não machuque minha mãe. Ele respondeu, eu não vou machucar sua mãe. Eu vou machucar você, explicou Lacey, seu tom de voz tremendo de lembranças. Então, o homem pegou a coronha da arma e bateu na cabeça de Lacey. Tudo ficou escuro. Quando ela acordou, ele já tinha saído, fechando a porta atrás de si. Lacey estava sozinha no quarto, amarrada e incapaz de se mover. Mas, após alguns minutos, ela conseguiu abrir os olhos novamente. Eu estava só olhando ao redor, e havia sangue em todo lugar, lembra Lacey, com a voz baixa e assustada. Lacey estava gritando desesperadamente por sua mãe quando, de repente, a porta do banheiro se abriu. Ela pensou que era sua mãe voltando para desamarrá-la, cheia de esperança. Mas, para sua tristeza, era o homem voltando para o quarto, e ele parecia muito bravo. Ele estava irritado porque os gritos de Lacey poderiam ter chamado a atenção de alguém do vizinho. Furioso, ele decidiu que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele agarrou o pescoço de Lacey, e depois a deixou sozinha no quarto escuro, saindo do escritório sem saber que a menina ainda estava viva. O tempo passou e, enquanto Lacey lutava para soltar suas amarras, ela ia ficando cada vez mais cansada. A única coisa que ela podia fazer era esperar que alguém a encontrasse antes que fosse tarde demais. Mais de 12 horas se passaram, e Lacey ainda estava sentada, meio acordada. Foi então que ela começou a ouvir um leve barulho, como um clique. O som ficou mais alto e mais frequente. Demorou um pouco até eu perceber o que era, Lacey lembrou, com um tom de esperança. Eu queria me mover, mas, sabe, meu corpo não me deixava. Então eu simplesmente parei e escutei. E foi aí que pensei, alguém está tirando uma foto? Ela queria gritar mais uma vez, mas tudo que podia fazer era esperar que alguém a ajudasse. A esperança começou a brilhar dentro dela, e Lacey sabia que precisava ser forte. Lacey virou a cabeça e, para sua surpresa, viu um policial com uma câmera tirando uma foto dela. Ela mal podia acreditar. Alguém finalmente havia vindo salvá-la. Eu fiquei lá parada por um segundo, só pensando. Então eu disse, você pode me desamarrar, por favor? Lembrou Lacey, cheia de esperança. O policial rapidamente foi até ela e a ajudou. Assim que a ambulância chegou, Lacey foi levada às pressas para o hospital infantil. Eu lembro que as pessoas no hospital estavam me fazendo várias perguntas, e eu tentava responder, mas só pensava, onde está minha mãe? Ela está bem? Onde ela está? E ninguém me dava uma resposta, contou Lacey, seu coração apertado. No quarto do hospital, Lacey se sentia confusa e assustada. Sua irmã mais velha, seu irmão e seu pai estavam lá com ela, trazendo balões coloridos e bichos de pelúcia para animá-la. Mas mesmo com tudo isso, Lacey não conseguia parar de se perguntar onde estava sua mãe. Eu realmente pensei que talvez a mamãe estivesse no hospital também e que, quem sabe, ela pudesse estar machucada, disse Lacey, preocupada, olhando em volta. Enquanto Lacey estava sentada em sua cama de hospital o dia todo, sem saber nada sobre sua mãe, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Finalmente, seu pai entrou no quarto e se aproximou dela. Ele se ajoelhou ao seu lado, envolveu-a em um abraço e disse, eu só queria te contar que a mamãe está no céu, com a bisavó. Lacey olhou, e viu que ele estava chorando. Apenas respondeu, ok, tentando entender o que aquilo significava. A realidade pesada caiu sobre Lacey. Sua mamãe não ia voltar. Enquanto isso, o homem que havia feito tudo aquilo ainda estava solto. A garotinha percebeu que ela era a única esperança de parar aquele homem perigoso. Quando os investigadores vieram até sua cama, Lacey reuniu toda sua coragem e começou a contar tudo o que havia acontecido, determinada a ajudar a pegar o responsável pela dor que sua família estava vivendo. E eu descreve tudo para eles, desde a cabeça até os pés, como ele estava vestido e como ele era, disse Lacey, com firmeza. Ela contou aos policiais cada detalhe que lembrava. Então, de repente, lembrou-se de algo muito importante sobre o homem. Ele tinha uma tatuagem de lágrima no rosto. Isso eu nunca vou esquecer, afirmou Lacey, enquanto os investigadores a ouviam com atenção, sabendo que essa pista poderia ser a chave para encontrar o culpado. Lacey conseguiu contar ao delegado que o homem que a machucou tinha uma tatuagem no braço e uma lágrima sob um dos olhos, disse um dos investigadores. Assim que essa informação sobre as tatuagens começa a se espalhar entre os policiais, eles logo fazem uma conexão.
Jack Jones, um homem de 31 anos, tem exatamente a tatuagem de lágrima que Lacey descreveu. Ele era conhecido pela polícia por ter feito muitas coisas erradas, como roubos. Mas tem algo que eles não sabem. Jack também é responsável pelo assassinato de pelo menos 2 mulheres e está fugindo há anos. Agora, graças ao que Lacey contou, a polícia finalmente tem uma chance de descobrir a verdade e prender esse homem perigoso. Um policial vai até a última casa onde Jack morou e consegue levá-lo para a delegacia, onde ele será interrogado sobre os crimes que cometeu. Toda vez que você conversa com um suspeito, você pensa: como vou fazer esse cara falar sobre o que aconteceu com aquele crime? O que eu devo perguntar? Contou um detetive. Surpreendentemente, quando os policiais conversaram com Jack, ele começou a falar livremente, como se não tivesse nada a esconder sobre o que aconteceu com Mary e Lacey. Ele estava apenas contando sua versão da história, do jeito que eu me lembro, disse um dos investigadores. Jack explicou que viu Mary de repente atrás do balcão do escritório e decidiu que iria persegui-la. Ele resolveu voltar mais tarde naquele dia para fazer algo muito ruim. O primeiro encontro de Jack Jones com Mary foi no dia em que ele a matou, explicou outro policial, com um olhar sério. Jack contou aos investigadores como fez uma coisa muito ruim. Ele disse que cortou o fio da cafeteira e amarrou em volta do pescoço de Mary, estrangulando-a com as próprias mãos. Ele alegou que estava buscando vingança porque acreditava que sua esposa tinha sido maltratada e que ninguém havia feito nada a respeito. Parece que ele pensou que se alguém tivesse feito algo ruim com ele, isso tornaria aceitável fazer mal a outra pessoa, comentou um dos investigadores. Jack disse que sua esposa foi ferida, mas ele se esqueceu de contar que ela nunca se queixou para a polícia. Por isso, os policiais nunca conseguiram confirmar as histórias que ele contou. Depois que Jack confessou tudo e Lacey deu seu depoimento, em 7 de junho de 1995, a polícia prendeu Jack Jones. Ele foi acusado de estuprar e matar Mary Phillips e também de tentar machucar a jovem Lacey. Agora, Lacey, seu pai e seus irmãos podiam respirar aliviados, pois sabiam que o homem responsável estava finalmente preso e não poderia fazer mais mal a ninguém. A família de Mary estava muito triste com a sua perda, mas eles sabiam que a luta por justiça ainda não havia acabado. Era importante que o homem que fez isso nunca mais machucasse ninguém, então eles precisavam que ele fosse considerado culpado no tribunal. O julgamento de Jack Jones começou em abril de 1996. Os jurados ouviram todas as provas e até ouviram a gravação do depoimento de Lacey no hospital. Depois de ver tudo isso, eles decidiram que Jack era culpado de todas as acusações. O juiz decidiu que Jack seria punido de forma muito severa. Ele recebeu a pena de morte por injeção letal pelo assassinato de Mary. Além disso, ele também ganhou uma prisão perpétua por ter estuprado, mais 30 anos por tentar matar Lacey, e teve que pagar uma multa de $15.000. Enquanto estava na prisão, Jack confessou que tinha matado outras mulheres jovens também. Ele falou sobre Lorraine Barré, de 32 anos, que ele agrediu e estrangulou até a morte em 1991. E, anos depois, em uma carta para sua irmã, ele contou que matou Regina Harrison, de 20 anos, quando ele era apenas um adolescente em 1983. Os investigadores conseguiram ligar esses 2 assassinatos a Jack usando provas de DNA que encontraram nos lugares onde as coisas ruins aconteceram. Os anos se passaram, e Jack Jones ainda estava na prisão, esperando pela sua pena de morte. Lacey, por sua vez, estava em uma longa jornada de cura, tentando reconstruir sua vida com sua família, mas sempre lembrando de sua mamãe. É um processo muito difícil para mim. Eu sinto tanta falta da minha mãe. Ela foi levada de mim muito cedo. O sorriso dela iluminava tudo ao meu redor, diz Lacey, com saudade nos olhos. Com o passar do tempo, sempre que Jack Jones tinha chance de sair da prisão, Lacey se mantinha firme e forte. Ela queria dar voz à sua mãe e lembrar das outras pessoas que Jack machucou. Eu já estive aqui antes. Esta não é a primeira vez que venho a esta audiência. Eu lembro de quando disse que tinha uma filha de 4 anos. Agora, minha filha já tem 11 anos, que é a mesma idade que eu tinha quando mamãe foi tirada de mim e da minha família. Lacey compartilha durante uma audiência, mostrando sua força e coragem. Meu amor pela minha mãe, o respeito que eu tenho por ela e todas as lembranças que guardo vão sempre estar comigo, e ninguém pode tirar isso de mim, diz Lacey, com a voz firme e o coração cheio de emoção. Ela olha pela janela, onde o sol brilha, fazendo com que as flores do jardim pareçam dançar ao vento. Cada pétala vibrante a lembra dos momentos felizes que passou com sua mãe, momentos que permanecerão eternos em sua memória. Hoje, Lacey está casada com um homem maravilhoso que a ama incondicionalmente, e ela é uma mãe carinhosa para seus filhos. Na rotina agitada do dia a dia, entre risadas, brincadeiras e histórias antes de dormir, Lacey encontrou uma nova alegria na vida. No entanto, mesmo com toda a felicidade que a cerca, há uma parte dela que sempre guarda a memória de sua mãe.
Ela aprende a lidar com a dor do passado ao compartilhar histórias sobre sua mãe com seus filhos, contando-lhe sobre o sorriso contagiante que iluminava qualquer sala e a maneira como ela sempre abraçava forte, fazendo com que tudo parecesse mais seguro. Você sabe, Lacey diz, seu olhar se perdendo nas lembranças, a gente vive a vida que lhe é dada e tenta fazer o melhor com ela. Tenho muito orgulho de ter minha mãe, e ela também tinha muito orgulho de mim. Um sorriso brilha em seu rosto, iluminando sua expressão ao recordar os momentos simples, como cozinhar juntas, dançar na sala de estar e rir até a barriga doer. Lacey se lembra de um dia especialmente bonito, quando sua mãe a levou ao parque. Elas correram juntas, sentiram a grama fresca sob os pés, e Lacey recorda como sua mãe a levantou no colo para que pudesse alcançar as folhas mais altas das árvores. Você pode ser tudo o que quiser, Lacey, sua mãe sempre dizia, com um olhar brilhante de amor e apoio. Essas palavras ecoavam em sua mente sempre que ela enfrentava desafios, como um mantra que a ajudava a seguir em frente. Agora, com seus próprios filhos, Lacey se esforça para passar o amor e a força que recebeu. Eu só preciso manter a cabeça erguida e lembrar das coisas que me fazem feliz, como meu marido e meus filhos, que sempre estarão ao meu lado, conclui Lacey, cheia de esperança e amor. Ela observa seus filhos brincando no quintal e sente seu coração se encher de alegria. Cada risada deles é como música para seus ouvidos, uma lembrança de que, mesmo após a dor, a vida é cheia de amor e novas memórias a serem criadas. E assim, com gratidão e um sorriso sereno, Lacey segue em frente, honrando a memória de sua mãe enquanto constrói um futuro brilhante para sua própria família.